tradicional, e na família muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam sem o devido preparo, mas justamente o que é mais importante é a família. Muitas vezes dizemos que a família é o mais importante, mas onde nós menos investimos conhecimento para lidar com os desafios de ser homem e pai nos tempos modernos, de como a mãe lida com as questões do lar, como os filhos e os pais lidam com o novo modelo de educação. Tudo isso durante estes 4 dias nós iremos aprender como lidarmos com esse desafio. Se você quiser viver uma experiência transformadora na sua família, não perca nem uma noite. E você já vai começar a sentir essa transformação agora. Junto com a sua família, vamos louvar o nome de Deus. Afinal de contas, nós estamos unidos em família, nós estamos aqui em família. É justamente isso que o hino fala, sobre essa unidade de família. Vamos louvar? Estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração. Sinto o amor que nos une então, nesse aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração. Sinto amor que nos une então, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão. Muito bem, o próximo louvor, ele traz uma mensagem fantástica, que a família é um corpo, mas as famílias unidas se tornam o corpo da igreja, e essa é a mensagem principal deste louvor. Cante conosco. Eu sei que no primeiro vocês estavam um pouco tímidos, né? Mas esse aqui está um pouco mais lento, um pouco mais suave, você vai ter condições de acompanhar bem. Uma linda melodia. Vamos lá? Recebi um novo coração do Pai, coração
querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste nosso coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Que desafio cantar ao vivo, né? Gente, mas é bom demais, a gente sente as pessoas vibrando, né? Cantando. Vamos louvar mais um outro hino, ele fala sobre um milagre que Deus quer fazer no seu lar. O desejo que Deus tem de abençoar a sua vida, a sua família, toda a sua casa. Mas esse desejo também tem que partir de você. Se você quer realmente ser abençoado, cante esse hino. Agora vamos ficar de pé. Esse é um hino que realmente traz uma convicção do que Deus tem preparado para nós. E as experiências que nós vamos viver durante esses 4 dias, com certeza serão transformadoras na minha e na sua família. Amém? Deus Deus abençoar seu trabalho e no seu lar, tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus,
Queria neste momento chamar minha família aqui, a Geisa e a Belzinha. E se você estiver longe da sua família, que você possa agora também ficar perto. Sua esposa, seus filhos. Estamos nessa semana muito importante, uma semana para a família, uma semana de esperança. Eu quero neste momento separar alguns minutinhos para você, junto com seu esposo, sua esposa, junto com seus filhos, fazerem algum pedido que vocês têm no coração. Queria aproveitar esse momento para vocês. 2 minutinhos, tá bom? Em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, como líder da sua casa, tomou essa decisão. A partir que ele tomou essa escolha, ele teve a responsabilidade de dar o exemplo e conduzir a sua família aos caminhos do Senhor. Que nós tenhamos essa responsabilidade, o exemplo de estarmos junto com a nossa família, no caminho, para que assim possamos chegar aos pés do Senhor e estar com Ele nas mansões celestiais. Convido agora a igreja, quem puder, se colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, Rei dos Reis, grandioso Senhor, neste momento, Pai, estamos aqui, um pouquinho dos seus filhos reunidos, Pai, nessa semana especial, a semana da família, uma semana que sabemos, Pai, que o Senhor tem essa alegria de ver as famílias juntas, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Hoje estamos aqui, Pai, uma minoria, querendo levar a Tua mensagem, querendo fortificar as nossas famílias, para que assim, Pai, para ficarmos firmes na rocha. Não possam ser famílias construídas ali na areia para que sejam derrubadas, mas ter a Ti, Senhor, a rocha firme, para que essas famílias não se abalem. Podemos até cair em algum momento, mas termos a certeza, Pai, que o Senhor está ali de mão estendida para nos conduzir. Esteja com cada um que está aqui, Pai. Esteja com aqueles que de repente está aqui, a família que está aqui hoje, mas de repente seu filho não está, de repente um cônjuge não está aqui. Mas sabemos, Pai, que através da oração podemos, Pai, trazer essas pessoas de volta. Que o Senhor esteja com essas pessoas que às vezes estão sofrendo, Pai, com saudade daqueles familiares que hoje estão longe dos seus caminhos. Mas temos a plena certeza, Pai, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos milagres, e pode transformar vidas e conduzi-las para o caminho novamente. Que o Senhor nos guarde e nos guie, Pai, durante a semana, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Som. Conhecer a Deus é mais que apenas invocar seu nome. Conhecer a Deus é mais do que chamá-lo no perigo. Conhecer a Deus não tem nada a ver com soletrar seu nome, ou saber de cor os versos que o mencionam, recitá-los seja em grego ou hebraico. Não, conhecer a Deus é muito mais que isso. É estar vivendo em um paraíso, mesmo que seu endereço seja ali numa favela qualquer. Conhecer a Deus é confiar em seus cuidados paternais. Conhecer a Deus é descansar sabendo que Ele proverá. Conhecer a Deus é sentir que Ele sempre perto está. Conhecê-lo é ser como Enoque foi, é tão perto dele andar, que depois de um longo dia, começando a escurecer, Ele a ti também estenda o convite em comum. Vem comigo mais adiante, afinal estamos bem mais perto da minha casa do que do teu lar. Conhecer a Deus é conversar com Ele e não vê-lo. Conhecer a Deus é aceitar que o seu amor é infinito. Conhecer a Deus é saber que nunca estarei sozinha, mesmo que eu perca o chão em meu caminho, ou se o mundo ao meu redor já desmorona. Sim, conhecer a Deus é ter sempre a esperança, mesmo que eu perca bens ou herança. É acreditar que a morte
não é o fim, mas o começo da paz. Conhecer a Deus é confiar em seus cuidados paternais. Conhecer a Deus é descansar sabendo que Ele proverá. Conhecer a Deus é sentir que Ele sempre perto está. Conhecê-lo É ser como Enoque foi, é tão perto dele andar. que depois de um longo dia, começando a escurecer, Ele a ti também estenda o convite em comum. Vem comigo mais adiante, afinal estamos bem mais perto da minha casa do que do teu lar. Família. Palavra tão curta, mas com grande significado. Muitos têm. Poucos valorizam. Alguns só valorizam quando perdem. Outros perdem por não valorizar. Como está sua família? O que você representa para ela? Nem tudo está perdido. Se ainda temos vida, ainda existe esperança. Faça a diferença hoje mesmo. Dedique tempo para fazer vossa obra na família. Do contrário, Satanás suprirá o que falta. Esperança para a família. Boa noite, igreja. Que alegria estarmos juntos mais uma vez agora para iniciarmos uma semana da família. Uma semana com o intuito de nos aproximar, de nos fazer valorizar momentos e de, por que não, agradecermos a Deus pelo presente que Deus nos dá, de vivermos em família. Eu tenho um amigo aqui especial, o pastor Laércio Cardoso. Ele foi o meu pastor. Foi um pastor que vocês já ouviram muita história daqui. E teve muita paciência comigo. Foi o pastor que fez o nosso casamento, que dedicou o nosso filho. Olha, aí a igreja já sabe de parte da história. Sabe. Então, se você quer saber quem é o responsável por muita coisa que me deixou triste no casamento, foi ele. Tá? Então, já que você já sabe, depois eu vou deixar nele ficar na porta. Pastor, que alegria. Acho que 18 anos depois, eu estou fazendo 20 anos de casado, nós casamos, dedicou ainda o Christian, né, teve a gestação, a dedicação do Christian, logo em seguida o pastor Laércio, eu acho que foi para a Aldeota, e ali seguiu o rumo, saiu do Brasil, voltou para o Brasil, e o pastor Cláudio, que também é um amigo, e também é um guerreiro que nos ajudou a fazer desse momento da Semana da Família aqui na nossa igreja uma realidade, nossa gratidão também, pastor. E aí, está aqui. Eis a nossa família, eis um rebanho para o Senhor cuidar hoje. Tá bom. Que coisa maravilhosa, Deus é bom, Deus é incrível, Ele sabe como cuidar de todos nós. Na realidade, nossas famílias representam um milagre. Quem é casado sabe que casamento é milagre, quem tem família sabe que família é um milagre de Deus, não é? É uma obra divina, colocar nosso coração em um estado absolutamente difícil, que é o estado de submissão,
e é um elemento mútuo, é um ato mútuo que precisa acontecer no seio da família. Por quê? Porque a palavra submissão é uma palavra autoexplicativa, e eu tenho que estar submetido à missão que Deus deu para minha esposa em minha vida, e minha esposa precisa estar submetida à missão que Deus deu a mim na vida dela. Sem submissão, família não prospera. A família, de fato, é a estrutura para tirar o ego do centro da vida. Família ensina a gente muita coisa, não é? É muito parecido com igreja. Muito obrigado, muito obrigado. Família e igreja são estruturas para descentrar o ego. Quantas vezes quem tem um recurso mais limitado, como vida de pastor, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer o cabelo para comprar o vestido da filha? Quantas vezes a gente deixa de comprar sapato para ajeitar alguma coisa para um filho? E a gente faz com alegria, com muita alegria, com um prazer imenso. Como que acontece isso? Por que que eu invisto 1.000, 2.000, 3.000 num mês em um filho, e isso não pesa no meu coração, mas se eu perder R$100 caminhando pela rua, eu vou ficar muito chateado? Bom, isso é verdade, só que tem um detalhe. De fato, o que faz tudo isso é o amor, e o texto bíblico fala que Jacó, ele trabalhou 7 anos, depois mais 7, enfrentando o calor do dia, enfrentando a geada da noite, que ele enfrentou as feras do campo, e o texto bíblico encerra assim: que isso pareceu como poucos dias pelo muito que a amava. Toda essa luta, essa batalha pareceu poucos dias. O que tem o poder de fazer com que o sofrimento pareça pequeno é o amor. Só que quando você vai mais para frente um pouquinho, lendo o texto, você encontra: irou-se Jacó contra Raquel, porque ela queria ficar grávida e reclamava com ele. Aí ele ficou com raiva e disse: porventura sou eu Deus, para que vocês esperem filhos de mim? E era uma coisa que ele tinha razão. Quem dá filho não é marido, quem dá filho é Deus, né? E ele estava com raiva dela. Mas a Bíblia, 8 versos atrás, disse assim: e ele trabalhou esse tempo todo, e isso pareceu como poucos dias pelo muito que a amava. Então, você ama, mas é possível ficar de bronca com quem você ama. E o que é que você faz com tudo isso, né? Então, a Bíblia tem experiências lindas, e a gente vai trabalhar o que a palavra de Deus orienta a respeito desse tema. A minha pergunta durante essa semana é: como conduzir a família no contexto do fim? Esta não é a primeira geração a chegar ao fim de um processo civilizatório. Essa não é a primeira. Noé, sua esposa e seus filhos já experimentaram viver antes do mundo acabar. Eles já experimentaram isso. Os cristãos, ou os crentes, ou os adoradores de Deus, de Sodoma e Gomorra, também viveram a experiência de conduzir a família antes da sua realidade sociocultural, antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. E a verdade é que o estado em que essas civilizações estavam antes de sua destruição era extremamente decadente. E o texto bíblico apresenta da seguinte forma: que aquelas gerações iam de mal a pior. Não fala que melhoravam, não diz nada disso. Diz que iam de mal a pior. Então eu citei aqui 3 exemplos: a geração de Noé, a geração de Sodoma e Gomorra e a geração de vocês. Estamos vivendo agora o fim de um processo civilizatório. E não é apenas porque a modernidade passou, está passando, e entramos na pós-modernidade, que nem se consolidou, e a gente está vivendo uma atmosfera sociocultural de pós-verdade. Um contexto onde verdade é o que eu gostaria que fosse verdade.
e eu só escuto vídeos, assisto vídeos que afirmam o que eu quero que seja verdade. E a minha cabeça vai se enchendo da verdade que eu desejo. Só que o relacionamento com Jesus é um relacionamento bem estranho, porque Jesus não dá curtida no que você posta só porque você curtiu o que ele posta. Jesus Cristo não está a fim de nos enganar para nos agradar. Ele não está a fim disso. E tem algumas perguntas que são terríveis. Uma delas, se Jesus Cristo andasse entre nós hoje, fisicamente, e nos amasse com o tipo de amor que ele tem para entregar, será que nós nos sentiríamos amados por ele? Porque a nossa cultura compreende amor quando a gente diz palavras de valorização, quando a gente curte as postagens do outro, então a gente entende que o outro quer bem a gente. Mas é possível que Jesus Cristo não curta algumas de nossas postagens. E eu tenho textos bíblicos em que as pessoas se aproximavam de Jesus e diziam assim: mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, que julga corretamente e que não faz acepção de pessoas. Jesus olha, sabendo da intenção do coração deles, e diz assim: vocês são hipócritas mesmo. Mas, gente, o pessoal acabou de elogiar Jesus, e ao invés de Jesus também elogiar o pessoal, como a gente faz na cultura contemporânea, ele não elogia, ele chama de hipócrita. Mas você quer me dizer que Jesus não estava amando aquelas pessoas? Ele estava amando. Só que a forma como Jesus nos ama, é possível que a gente, na nossa cultura, não entenda como amor. E aí a gente vai começar a conversar agora. Eu quero convidá-los para abrirem a palavra de Deus. Tome a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, versos 23 e 24, eu gostaria de ter a voz de uma mulher que se levantasse, viesse aqui à frente, pegasse esse microfone e lesse o texto. Uma mulher. Eu pensei que era você. Eu disse, é só o microfone. Uma mulher. Olha uma santa ali atrás. A gente vai construir um raciocínio, tá? Vamos construir uma reflexão. Pronto. Gênesis 2, versos 23 e 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Não. 23 e 24, então vai outra vez. Sim. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varou. Portanto, do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pronto. A gente vai gastar 4 dias com esse texto. E eu vou começar pelo último momento. Tornando-se os dois uma só carne. Essa era a ideia de Deus. A ideia de Deus era que houvesse um tipo de união tão profunda, que um se sentiria chamado quando ele chamasse o outro. Vocês vão entender. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 5, verso 2, o que nós encontramos é que Adão não era o nome do homem. Adão era o nome do casal, não era o nome do homem. Você pode abrir Gênesis 5:2. Gênesis 5:2. Alguém deseja ler esse texto? Pastor Ítalo está com o microfone ali. Ou o microfone ficou lá? Aqui? Pronto. Alguém deseja ler esse texto? Gênesis 5:2. Ali. Tem aí? Pronto, leia, não tem problema. Homem e mulher os criou, e os abençoou,
lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Homem e mulher, os singular ou plural? Plural. E os abençoou, outra vez, é plural. E lhes chamou pelo nome de... Então Adão era o nome do casal. Não era o nome do homem. Mas tem um detalhe, aí você me pergunta, então quem foi que colocou na mulher o nome de Eva? Gênesis capítulo 3, verso 20. Alguém pode ler? Gênesis 3, 20. Então, quem foi que colocou na mulher o nome de Eva? O homem. Agora eu quero ver se você acerta a próxima pergunta. Ele fez isso antes do pecado ou depois do pecado? Antes do pecado. Olhe para a sua Bíblia. Antes do pecado, ele colocou nome nos bichos. Isso. E na mulher? Depois da queda. Depois da queda. Esse é o primeiro registro de separação. Vamos separar os nossos nomes. A partir de hoje, você para lá, a gente continua junto, a gente está casado, mas esse negócio fez com que Deus cobrasse de mim uma coisa que quem começou foi você. Adão era o nome do casal. E funcionava assim. Quando Deus dizia Adão, iam os dois. Os dois iam. Não era um que ia e depois, os dois iam. Vocês já assistiram um filme que tem detetive? E tem um bandido que se disfarça, que muda a roupa, que faz uma cirurgia, que muda a fisionomia, muda a face. Mas o detetive está desconfiado, embora o nome seja outro, a cara seja outra, a roupa, os cabelos, é tudo outro. Mas o detetive está desconfiado. E ele vai seguindo o criminoso, disfarçado. E num determinado momento, o detetive chama o criminoso pelo nome original dele, não pelo nome modificado, mas pelo primeiro nome, o original, da certidão. E quando ele chama, aí o bandido para e olha. Porque ele sabe que aquele é o nome dele, e quando o nome dele é chamado, ele tem um reflexo. Tem um reflexo. Entende? Aí o bandido para e olha. Interessante. O desejo de Deus é que quando vocês dois são casados, o seu nome? Wilson. E o da senhora? Isamar. O desejo de Deus é quando Wilson escute o nome Isamar, ele tenha o mesmo impulso, a mesma reação que quando ele escuta o nome dele. O desejo de Deus é que minha esposa esteja tão fortemente em minha mente que chamar o nome dela produz em mim a mesma reação que é produzida quando eu ouço o meu nome. E o contrário, a mesma coisa. Não dá para chamar Adão e deixar Eva de fora. Não dá para chamar Eva e deixar Adão de fora. E serão os dois uma só carne, o que tocar a um vai tocar o outro. E Deus criou algo incrível. Deus criou algo sagrado e maravilhoso, porque Ele queria multiplicar a humanidade, mas quando Ele criou a sexualidade, Ele não criou apenas pensando em multiplicação, Ele pensou em uma experiência profunda. Raciocinem aqui comigo. Não existe na sua vida, na minha vida, em lugar nenhum de nós que tenha uma experiência com nada que envolva os 5 sentidos, a não ser com a intimidade física sexual. Nada mais. Pode pensar. Eu vou dar 3 segundos para você pensar. Em algo que você faz, como comer, dirigir, conversar, beber água. Qualquer ação que você pratique, que seja tão profunda, que proporcione uma experiência com os 5 sentidos. Para quem já viveu essa experiência num contexto
de amor, pode pensar. O único ato na vida, na experiência de um ser humano, que você embarca profundamente, é isso. Os nossos adolescentes, eles têm que saber que isso é sagrado. Eles têm que saber que isso é santo, que é correto. Porque as escolas estão orientadas a dizerem: quando você não tem um contexto cristão, a forma como é apresentado não funciona. O diabo conseguiu amordaçar ou fechar a boca de pastores, porque boca de pastor é só para dizer aleluia. Não para assuntos que a cultura toma como impuro. Mas quem pode dizer aos nossos filhos essas coisas é o diabo do jeito que ele quer. A gente não pode dizer. Nós não podemos educar, a igreja não pode tocar nesses assuntos, e é claro que aqui ninguém vai tocar profundamente nisso. Mas eu estou defendendo a ideia de que é algo sagrado, profundo, e que na experiência humana não existe nada com maior impacto sobre a mente do que isso. Porque qualquer experiência humana que venha para a minha mente através dos 5 sentidos é uma experiência muito forte. Comer, você usa o paladar. O tato é porque você tem que pegar a comida e levar à boca, mas se você pegar com garfo, você nem toca na comida. A audição, você pode até ouvir o barulho da mastigação, mas não que participe de forma marcante no momento de você comer. Estou dizendo isso para que todos os jovens entendam que Deus desenhou esse tema de uma forma especial, e você não pode perder a noção da grandeza, da importância deste elemento. Não vou mais tocar nesse assunto hoje, mas eu só vou dizer um detalhe. Nós precisamos examinar a Escritura e aprender de uma forma bíblica grandiosa, linda, profunda, marcante, a viver essa experiência no ambiente conjugal. Pronto. Eu disse o que eu tinha a dizer sobre esse tema para esse grupo. Aí agora escutem. Adão recebe de Eva o fruto. Eva vai lá, prova, traz. Ele olha o fruto, olha para ela, olha de novo, e ele conscientemente sabe do destino, ele sabe do destino. E o texto bíblico diz que ele toma e come o fruto. Ok, ele comeu o fruto. Para ele, aquele paraíso lindo, maravilhoso, espetacular, aquele paraíso inacreditável, sem ela, não era paraíso. Paraíso sem ela não era paraíso. Entende? Ok. O detalhe é que 40 minutos depois, 1 hora depois, Deus aparece. Deus aparece a Adão e pergunta sobre o que tinha acontecido. E a resposta dele foi: Senhor, eu acho que criar essa mulher não foi coisa boa, não. Mas espera aí. 40 minutos antes, 1 hora antes, ele achava que paraíso sem ela não era paraíso, tanto que conscientemente ele come escolhendo a morte, escolhendo conscientemente a não existência. A pergunta é: qual a diferença entre esse homem de minutos antes e esse homem de agora? Qual a diferença? A diferença é o pecado. O pecado e o amor, eles não convivem pacificamente debaixo do mesmo teto. Eles não convivem. Nós não podemos passivamente deixar as bailarinas do axé baiano inundar nossa residência
e está ali na tela da TV, enquanto sua esposa, por exemplo, está dando toque final no almoço do domingo. E achar que essa convivência pacífica entre a erotização de uma cultura que não dá valor e que não reconhece o sagrado na criação de Deus, e uma cultura erotizante, uma cultura maliciosa, a gente não pode deixar que esteja pacificamente em nossa casa, sem que a mulher tenha autoridade para pegar o controle e dizer: amor, vamos ver se a gente muda de canal, que agora entrou esse programa. Não pensou em mudar? Eu não posso aceitar pacificamente isso. Eu não posso achar que imagens não podem contaminar, porque podem contaminar. O meu lar precisa ser um espaço em que o sagrado seja a prioridade, em que o sagrado seja o único aceitável. E eu preciso ter, dentro da minha relação conjugal, uma amizade que dê para os dois autoridade para fazer o que é certo no ambiente da família. Importante isso. Como conduzir a família em um contexto como o que a gente está vivendo hoje? Não existe uma propaganda não erotizante de pneu de caminhão. Eles conseguem associar a imagem da nudez com qualquer produto, que não tem nenhuma conexão com o produto, mas é explorado. A cultura onde nós estamos caminha com uma velocidade muito grande e nós estamos vivendo uma experiência muito difícil. Eu vou dar um dado. Facilmente, 67% da população da nossa igreja vê pornografia uma vez por semana. Porque a gente pode seguir pensando que ruins são as outras igrejas. Não, a nossa não. Que quem tem problemas são as outras famílias. A nossa não. Mas nós estamos em um mundo, em um contexto extremamente difícil, que não dá para sermos ingênuos. Ingenuidade não tem cabimento. Gente, olhe bem. Cristo era inocente. Judas disse isso, Pilatos disse isso, Herodes disse isso, a mulher de Pilatos disse isso, o ladrão na cruz disse assim: olhe, eu e você estamos aqui porque merecemos, mas esse que mal fez. O ladrão na cruz reconheceu que Jesus Cristo era inocente. O soldado, quando Jesus morre, olha e diz: esse era filho de Deus. Ele não cometeu erro nenhum. Então, um conjunto enorme de pessoas, pelo menos 6, reconhecem a inocência de Jesus. Mas Jesus Cristo não era ingênuo. E nós não podemos ser ingênuos, porque ingenuidade cabe para criança. Ingenuidade está relacionada à imaturidade. E inocência está relacionado com culpa. E como Pilatos disse, não vejo nele culpa alguma. Mas ingenuidade não. Vocês lembram, quando ele multiplicou pão uma vez, tudo bem, o pessoal volta, ele multiplica pão outra vez, mas eu quero que você ache na Bíblia a terceira multiplicação de pães. Não tem. Jesus disse o quê? Vocês estão vindo a mim por causa da comida que perece. E a minha intenção é entregar o pão da vida. Então ele sabia que estava sendo explorado por muitos. E ele não multiplica pão a terceira vez, embora muita gente viesse, haja vindo para que ele multiplicasse. Mas ele não multiplicou. Por quê? Porque ele não era ingênuo. Ele conhecia a intenção dos corações e ele sabia que era exploração. Eu estou dizendo isso para dizer a você que não é malícia cuidar com o conteúdo do computador dos seus filhos. Não é malícia. É sabedoria. Não pense que você está sendo astuta. Não, você não está sendo astuto nem astuta. É que conduzir a família no contexto do fim é sempre um contexto com muita violência
e com muita promiscuidade. Em todas as épocas, tanto nos dias de Noé, quanto nos dias de Sodoma e Gomorra, em que Ló estava lá. Esses elementos são muito presentes, a violência e a promiscuidade. E a pergunta que eu faço a todos vocês é: como conduzir a família no contexto do fim? Essa é uma realidade sociocultural, nós estamos na sociedade, o evangelho é pregado no meio social, eu não tenho como tirar a família da cidade, não tenho, preciso da cidade, é nela que eu vivo também a minha experiência missionária, a cidade precisa de nós, Deus quer que estejamos aqui, porque Deus não pretende que você anuncie o evangelho para as árvores do campo, para o gado que está pastando. Deus quer que você anuncie o evangelho onde as pessoas estão. E as pessoas estão, majoritariamente, nas cidades. Então, o plano de fugir da cidade não parece um projeto missionário. Eu sei que para quem quer viver uma vida bíblica, a cidade não contribui muito, porque nós não fomos desenhados para esse nível de proximidade. Veja os pardais são animais poderosos, quando eles chegam em uma árvore, se tiver uma cobra ela vai embora, se tiver um leão ele vai embora. Os pardais juntos são animais que ninguém suporta, são poderosos mesmo, incomodam muito, e nenhum outro animal fica. Ok. Mas você pode observar que, embora para os pardais a vida comunitária seja fundamental, se você observar no cabo de transmissão elétrica, no cabo elétrico, na fiação, eles ficam ali, mas eles guardam uma distância. Se você observar em uma árvore, eles guardam uma determinada distância. E essa palavra distância, ela é importante. Eu acho que vou andar com ela mais ou menos até o fim de nossa conversa. Distância. Eu preciso de minha esposa, mas eu também preciso de um pouquinho de distância, porque eu também preciso me cuidar e preciso estar a sós com Deus. Individualidade é uma coisa, individualismo é outra coisa. Individualismo é quando eu acho que eu me basto. Individualidade é quando eu entendo que preciso de um pouquinho de solidão, porque a minha cabeça precisa se estruturar. Exemplo, eu estava com um grupo de amigos, o Ítalo eu não vejo há 18 anos que eu não vejo o Ítalo, né? E estava com outros que eu não via há muito tempo, muitos anos também, que eu encontrei aqui hoje, né, como é o nome na associação? Eu encontrei aqui na Mison, né? Então, encontrei hoje. Mas eu, apesar da alegria de estar com eles, eu não padeço de embriaguez social. Tipo, quando encontro os amigos, eu fico fora de mim. Não. Na maturidade, você encontra as pessoas e você está tranquilo. E chega o momento em que você tem que se apartar, porque eu tenho que pregar, eu preciso de alguns minutos sozinho para interiorizar, para colocar para dentro do coração o conteúdo que tem que vir para a igreja. Senão ele sai daqui para ir. E ele não pode apenas sair daqui. Ele tem que sair das emoções. Eu sei que a emoção está aqui também, mas é simbolizado na nossa cultura a emoção saindo daqui. Então, o conteúdo ministrado tem que sair da razão, do entendimento, mas tem que sair também do afeto. Do afeto. E eu precisava de um momento a sós, para a minha espiritualidade. Para eu não chegar aqui eufórico, ansioso, porque a mente viu 1000 coisas e eu não parei para alinhar, centrar, me perceber e chegar aqui ouvindo a minha voz. Eu estou vendo a minha mímica, eu sei se está exagerada ou não, eu me percebo, eu estou aqui diante dos olhos de vocês, mas eu não estou fora de mim, eu estou consciente de mim, estou consciente dos meus pés, do som da minha voz, do volume da minha voz, estou consciente de tudo isso.
Entende? Mas para isso eu precisei me retirar dos amigos. Para me recompor, chegar aqui e estar inteiro. E não disperso, mas estar centrado. Então, a solidão, ela é importante. Eu preciso me separar. E a palavra que a gente dá é solitude. Porque solidão é algo que está conectado a autoabandono e quando os outros me abandonam e quando eu me abandono também. Aí você tem a solidão. Mas está um pouco a sós, isso é solitude. E isso é importante. Agora tem um detalhe. Distância. Isso aqui é minha porta relacional. Lembre disso. Lembre disso. Existe a ideia de distância, ela não é necessariamente um evento da geografia. Porque duas pessoas, elas podem estar na mesma casa, dormindo no mesmo quarto, em cima da mesma cama, debaixo do mesmo lençol e estarem distantes uma da outra. A palavra de Deus diz: portanto, se unirá o homem à sua mulher e serão os dois uma só carne. O contrário de unir é distanciar-se. E eu estou dizendo agora que distância não é um fenômeno da geografia. Não necessariamente. Distância pode ser um fenômeno dos afetos. O meu coração, eu posso estar aqui e o meu coração está longe de Deus. Eu posso estar na minha casa e o meu coração está longe do meu lar. E só existe uma forma de curar, e a palavra é essa. É uma palavra do ambiente da saúde. Só existe uma forma de curar distância. Só uma. Uma forma de curar distância. A única forma de curar distância é, você sabe. Sabe? Não. Mas você sabe? Quer arriscar? O que está na sua cabeça? Não se importe se está certo ou errado. Eu vou rir junto com todo mundo, não tem problema. Comunhão? Essa é uma boa ideia. E é quase isso. Você vai ver quando eu der a resposta, é quase isso. Isso não é pastor político que está querendo agradar. Tipo, você deu a resposta errada e eu quero agradar você. Quando eu der a resposta, você vai ver que está perto do que você disse. Certo? Só existe uma forma de curar distância. Um homem, eu acho que a rapaziada deve saber. Eu assino embaixo o que ela falou. Comunhão, olha aí. Então você está quase, nem quase. Mas você com esse bigode, eu acho que você sabe. Mesmo que ele falou. Então, vê que os homens são parada dura, rapaz. Homem não é brincadeira, não. Gente, olha aí, estão todos certos. Intimidade, comunicação, comunhão. Eu vou resumir tudo isso em uma palavra, tá bom? Então, todas as respostas estão certas, e quando eu der a resposta, vocês vão ver que eu não estou sendo político. A única forma de curar distância, juntando tudo o que foi dito num pacote só, é atenção. Atenção. Só atenção cura distância. Não adianta transformar afeto em presente. Não adianta. O que uma família precisa é de mim, se unirá à sua mulher. Não adianta tentar comunicar uma ideia de unidade através de coisas. Porque unidade exige presença, mas e a vida de quem viaja muito, como a minha, por exemplo? Mas antes de vir aqui, eu estive com Deus e estive com ela. Conversei com ela, disse que estaria com vocês. Ela pediu que eu enviasse o link, se tem alguma transmissão. Né? Quando tiver, me dá que eu vou passar para ela. Então a gente está distante em geografia, mas não estamos distantes nos afetos, porque houve o quê?
Houve o quê? Atenção. E só atenção cura a distância. Entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos. Entre amigos. Atenção cura a distância. E existe uma outra coisa que todo relacionamento precisa, porque se existe uma característica dessa cultura, é superficialidade. E só existe uma coisa, só uma, que dá profundidade. Uma aproxima e a outra aprofunda. E só existe uma coisa que dá profundidade aos relacionamentos. Só uma. Alguém quer arriscar? Só uma coisa dá profundidade aos relacionamentos. Vocês sabem quando eu disse isso? No casamento do Ítalo. Há 20 anos atrás eu disse essa frase. Sabe nada, ele esqueceu. Mas eu disse no casamento. Você estava preocupado com o cabelo, é. Olhe, a oração dá profundidade aos relacionamentos. Entre amigos, marido e mulher, pais e filhos, a oração dá profundidade. E agora eu vou provar, tá bom? Eu gosto muito dessa conversa de fala uma coisa e prova, fala e prova. Agora eu provo. Para mim, o melhor marido da Bíblia tem 2 que empatam. Um é Pedro, e eu posso depois explicar porquê, e o outro é Isaac. Os 2 melhores maridos, imbatíveis esses 2 caras. 2 homens que sabiam ser marido. O texto bíblico fala que Abraão, a esposa dele, tinha um problema de saúde, e ele teve uma outra mulher. O texto bíblico fala que Jacó tinha uma esposa, ela tinha um problema de saúde, e ele teve outra mulher. O texto bíblico também fala que Isaac tinha uma esposa, chamava Rebeca, ela teve um problema de saúde, não, mas não diz que ele teve outra mulher. Você sabe o que diz? Diz assim, e orou Isaac insistentemente a Deus por sua esposa. É o que está escrito. O relacionamento entre eles, por causa desse tempo em oração, conversando com Deus sobre a esposa, conversando com Deus sobre o marido. Esse tempo com Deus, conversando sobre o filho, conversando sobre o amigo, dá profundidade ao relacionamento. Abraão teve outras, Jacó teve outras, mas Isaac não. Mas somente a respeito dele é dito isso, que ele orou a Deus insistentemente por sua esposa. Aí eu venho com a teoria. A teoria é que a oração dá profundidade aos relacionamentos. Quem mais disse isso, com outras palavras? Jesus Cristo. Ele disse, orai pelos vossos inimigos. A oração é um elemento tão profundo que ao invés de destruir o inimigo, a oração destrói a inimizade. Porque na cultura grega você resolve o problema destruindo o inimigo. Mas na cultura do céu você resolve o problema destruindo a inimizade. E a fórmula divina para destruir a maquerência, a fórmula divina para destruir a falta de afetos, para trazer afetos de volta, sentimentos profundos outra vez, a fórmula divina é oração. Gente, é simples. O Deus que ressuscita mortos, ressuscita amor também. Pode acreditar. Pode acreditar. Se o relacionamento seu com seu pai está frio, ore por ele para você ver. Se o seu relacionamento com alguém se tornou um relacionamento ruim, até de ódio, quer ver? Ore. Para você ver o que a oração faz com os seus afetos. Com os seus afetos. Esse é um dos temas dessa semana. Pensando sobre afetos, somos afetados melhor. Mas isso é para o outro dia.
A preocupação aqui, ela é simples. Eu pontuei o tema se unirá. E eu estou dizendo que para se unir é preciso atenção e oração. Foi o que eu acabei de dizer. Mas o texto bíblico diz, e deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e a união vai ser tão profunda que serão os dois uma só carne. E eu defendi a ideia de uma identidade, os dois vão se unindo tanto, que quando você ouvir o nome dela, você reage como se você tivesse ouvido o seu. Essa é a ideia de Deus, que esta amizade, ela ganha uma profundidade imensa. E a palavra de Deus dá duas fórmulas muito simples, que ninguém tem que pagar a ninguém para voltar a amar alguém. Não adianta ir para o divã não vai devolver a você afetos. Porque amor é milagre, afeto é um evento milagroso em minha vida. Um detalhe. A minha esposa, nosso relacionamento, estará tão mais seguro se eu aprender a colocar Jesus antes dela. Não terás outros deuses diante de mim, envolve filhos. Eu não posso ir contra a palavra do Senhor por amor a filhos. Eu coloquei outro Deus diante de mim. Eu já vi mulheres que perderam o homem de sua vida porque tratou esse marido como se fosse Deus. Se minha mulher me tratasse como se eu fosse Deus, minha cabeça ia ficar uma bagunça. Gente querida, eu não tenho jeito de Deus. Eu não sei ser Deus, porque eu não sou Deus. Então a minha mulher, ela não pode me tratar como se eu fosse Deus. Ela vai destruir nosso casamento. Isso não pode acontecer. Para que minha vida familiar seja próspera, Deus não pode sequer ser o primeiro. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vocês estão casados? Estão? Me diga o seu nome. Eberton. Okay. E o seu? Bruniele. Bruniele e? Eberton. Eberton. Chique o seu nome, eu nunca ouvi um nome assim. Olhe para mim você. Veja bem. Se a sua esposa desse a você 98% do tempo dela, do carinho dela, dos afetos dela, de tudo que ela, com a riqueza feminina que ela tem, pode lhe dar. E ela lhe desse 98%. O ano tem 365 dias e ela ficasse com você 364. Mas se tivesse um outro rapaz educado, gentil, simpático, amável, e ele teria direito, é uma hipótese, a ficar com ela um dia dos 365. Nós concordamos que você é o campeão, não concordamos? Nós concordamos que você é o número 1, não concordamos? Você é o número 1. Pobrezinho do outro coitado tem direito ao carinho dela, aos afetos dela, somente uma vez de 365. Eu pergunto, você gostaria de um acordo dessa forma? Não. Mas espera aí, você é o campeão. Mesmo assim, não. Espera aí, você está parecendo para todo mundo aqui que você é egoísta. Pobrezinho do outro rapaz. Ainda assim, não. Qual é o problema com sua cabeça? Quer dizer que você não quer ser o primeiro? 100%. Você não quer ser o primeiro. Você é o primeiro e o outro pobre coitado é o segundo. Quero ser um único. Ah, é? Agora, por que vocês acham que Deus quer ser o primeiro?
se ele não quer ser o primeiro na vida dela, ele não quer esse acordo. A vantagem dele é imensa, 364 contra um dia do outro pobre coitado. Mas ele não casou para ser o primeiro. Sabe de uma coisa? Deus não quer ser o primeiro, Deus não quer dividir você com seus filhos. A melhor chance dos seus filhos serem amados, cuidados, vitoriosos, é que Deus seja o elemento, bastante, o total, o imenso, o eterno, o puro, o amém, o conclusivo, a primeira palavra e a última palavra em minha casa. Deus não vai entrar na minha casa para ser Ele e mais alguns outros deuses. Não. A exemplo desse rapaz, Eberton, ele não quer ser o primeiro. Ele quer ser o único. Então, não. Absolutamente não. Não terás outros deuses diante de mim. E a melhor chance que seu relacionamento com família, qualquer relacionamento tem, é que Deus seja único e soberano. É isso. Ninguém jamais vai amar o próximo como a si mesmo, se não amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou encerrando o encontro de hoje falando sobre amor. E eu estou dizendo que todos os outros amores dependem desse amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tenha muito cuidado, principalmente nós pastores. Porque em nome de cuidar das coisas de Deus, a gente pode abandonar a família. Não, mas eu estou cuidando das coisas de Deus. A gente tem um motivo como ninguém tem. Cuidar das coisas de Deus. E isso parece que serve como um bom motivo. Mas a palavra de Deus é clara, e ao som dessa música agradável, eu encerro, convidando vocês para lerem 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu já estou falando já no ritmo da música, ela vai levando a gente, nota? A gente começa a ouvir, ela vai levando, e muito obrigado. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Alguém encontrou? Alguém deseja? Pode ler, meu irmão, pode ler. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família. Em que versão tem e principalmente dos de sua casa? Tem alguma assim aqui? Tem ali, tem aqui. Se alguém não tem cuidado dos seus, mas principalmente dos de sua casa, negou a fé, ou seja, negar a fé é apostasia. E é pior do que o incrédulo. O incrédulo é um ateu. Aí você diz, mas eu peguei a minha Bíblia, eu vou à igreja, eu estudo a lição, eu até sou líder. Mas a palavra de Deus diz que você pode ser pastor, você pode ser quem for. Mas se você, eu, não cuidarmos dos nossos, mas principalmente dos de nossa casa, dos de nossa família, nós somos incrédulos e somos piores do que quem não acredita que Deus existe. Que coisa forte. Deus está colocando o cuidado com o outro numa relação direta com o relacionamento com Ele. Nós temos uma canção muito linda e com ela vamos encerrar o encontro de hoje. O encontro de hoje nós trabalhamos a ideia da unidade e nós encerramos com o tema do amor.
e com a exclusividade de Deus. Deus é o único para ser adorado. Em espanhol, a gente diz que nós estamos vivendo uma cultura ninhocêntrica. Ninho é para criança. Ninhocêntrica, que coloca a criança no centro. Mas o cristão sabe que no centro está Cristo. Nós estamos vivendo em uma cultura de amor romântico. O romantismo é lindo, ele abrir a porta do carro para você entrar, está ótimo. Numa data especial, as flores, está tudo lindo, eu não estou contra. Só que o romantismo não é capaz de sustentar um relacionamento. Ele é como uma sobremesa. É muito gostosa, é muito agradável, mas não alimenta. Para dizer que vai sustentar a sua estrutura física, você é fisiculturista. Então ele sabe desse negócio. Não dá para sustentar. E tem um livro que está disponível, eu vou até passar para o pastor Ítalo, quem desejar ler, é um livro fininho, Erich Fromm, A Arte de Amar. Ele diz o seguinte: o romantismo, da forma como está desenhado hoje, ele é idolátrico. A forma como nós estamos vivendo a relação romântica, ele é idolatria. Chega a um ponto de desavergonhadamente chamar o outro de minha deusa. E nem de brincadeira a gente pode fazer isso. Não se brinca com o mandamento do Senhor. Eu estou brincando. Não existe essa brincadeira. Deus, Ele é único. E o sucesso da sua vida familiar depende muito do lugar que Deus ocupa na sua vida. Obrigado pela canção. Obrigado pelo louvor, o primeiro, e obrigado por esse. Que Deus os abençoe sempre. Aqui estou, ó Senhor, bem juntinho aos teus pés. Te dou o meu coração, tudo que existe em mim. Cristo, Tu és meu Cristo, Cristo, vem com tua mão, vem com tua paz, vem com tua glória. Como uma brisa suave, vem com tua graça, com teu perdão, vem com teu toque de amor, com tua doce presença. Fica comigo, Senhor, não te afastes de mim. És minha joia preciosa, meu tesouro real. Tu és meu Cristo, Cristo, vem com tua mão, vem com tua paz, vem com tua glória, com
como uma brisa suave, vem com tua graça, com teu perdão, vem com teu toque de amor, com tua doce presença. Aqui estou. Aqui estou. Aqui estou. Estou, Senhor. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Me entrego a ti, Senhor. Eu soube que este muchacho, como a gente fala, parece que é a segunda ou terceira vez que ele canta assim à frente, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês, viu? Nunca percam isso de vista. Resumindo o encontro de hoje, nós falamos em Gênesis 2, 23 e 24, pontuamos o tema da união, a gente disse que existe mais de um tipo de distância, e que distância não é um fenômeno da geografia, não nos relacionamentos, que duas pessoas podem estar juntas, mas estarem separadas. Disse isso. Aí eu disse que tem duas coisas, dois elementos que unem. Um deles é a atenção e o outro é a oração. Eu disse que um aproxima e o outro aprofunda. Certo? Isso ficou claro. E aí eu já encerrei com a pegada de amanhã, dizendo sobre o lugar de Deus nessa relação e deixando claro que Ele é único. Você parece ser mais generoso do que aquele cara ali. Aquele cara que estava ali, ele é egoísta. Você não, você concordaria? Jamais. Parece que todos nós temos a mesma doença. Então, eu acho que a gente é filho de Deus. Ele também não quer que a igreja dele tenha... Não fomos feitos a imagem e semelhança dele. Você está vendo? Parece que a gente é filho de Deus. A gente tem o mesmo sentimento que ele tem. Louvado seja Deus por sua vida. Essa tem que ser uma semana pedagógica, tá? Não é semana de mimimi, não. É semana para pensar. Vem, a gente vai pensar. Eu vou deixar uma frase, um pensamento para amanhã. Tá bom? De acordo com um cientista do comportamento, o maior de todos os desejos humanos é o desejo de ser desejado. Todos nós queremos ser queridos. Amanhã a gente se encontra. Senhor amado, a minha esposa está longe daqui, mas está bem perto do meu coração. Eu já orei por ela e orar por ela deixa com que ela esteja bem profunda em minha alma. O Senhor conhece a vida de cada família. E família é um milagre. Não existe família sem tua presença. Tampouco existe união entre um homem e uma mulher sem tua presença, porque o amor é o vínculo da perfeição, é o que vincula um ao outro, e amor é um dom, e é um dom que vem do céu. Então, a união entre duas pessoas é um milagre. Qualquer pessoa que goste de mim, minhas filhas, minha esposa, meus amigos, é uma obra tua, porque eu não sou apreciável,
Eu sou pecador, eu sou falho. Então qualquer pessoa que me queira bem é uma obra do teu Espírito. Nenhum de nós vai amar sem o teu Espírito. Ó Deus do céu, temos que conduzir a família em um contexto muito difícil. De fato, Senhor, não somos a primeira geração a chegar ao fim de um processo civilizatório, não somos. Mas estamos vivendo tempos como nunca se viveu. Nunca tivemos, nunca ninguém teve o que temos hoje, nenhuma geração nunca teve o que temos hoje. Estamos cheios de elementos que nos separam, temos as redes sociais, e quantas vezes, Senhor, marcamos encontros e ficamos cada um com o seu celular na mão. E ainda dizemos que nos encontramos. Existem muitos elementos concorrendo por nossa atenção e estamos nos distanciando. Ó Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a... Precisamos perceber quando o amor está esfriando, porque amor pode esfriar. Se faltar atenção e se faltar cuidado, ele pode esfriar. Tem misericórdia de cada lar aqui. Tem misericórdia daqueles, Senhor, que já passaram por uma experiência familiar dolorosa, já estiveram casados, estiveram dentro de uma família, e por algum motivo a experiência fracassou. Essas pessoas guardam um sentimento especial, porque nenhuma delas planejou o fim. Não quando casou. A ideia era que durasse até o último dia. Mas não aconteceu. Eu peço o teu olhar e o teu carinho sobre estas pessoas também, Senhor. Elas estão aqui ouvindo de um tema que provoca dor, produz dor no coração delas. Abençoa cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a acreditarmos na amizade contigo, porque é possível que haja aqui uma mulher que esteja se sentindo esquecida. E é muito ruim se sentir esquecido. Talvez algum homem esteja se sentindo desvalorizado, Senhor. Mas um olhar, só um pouco de atenção, já é bastante para fazer o outro se sentir lembrado e para fazer também com que se sinta valorizado. Ó Deus, o Senhor nos deu os poderes espirituais, afetivos, para enriquecer a vida um do outro. Ajuda-nos, Senhor, a utilizarmos isso que o Senhor colocou em nós, que é a capacidade de dar atenção, de querer bem, de perdoar, de amar, de ser bondoso. Ó Senhor, ó Deus do céu, tem misericórdia de todos nós e nos alimenta com Tua presença em nossos lares, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você pode abençoar a pessoa que está do seu lado. Você abençoa a pessoa que está do seu lado, só isso. Tudo
você